Algo que é discutido fortemente na comunidade de Steven Universe é sobre a suposta qualidade duvidosa de seu sucessor, Steven Universe Futuro. E apesar de eu ser um dos grandes defensores desse show, tem uma coisa que eu adorei ver sendo comentada aqui: o processo de autossabotamento do Steven. No último vídeo eu falei de como o Steven foi desde sempre aguentando aos poucos maus sentimentos de seus amigos sem nunca desabafar pra ninguém. Mas hoje eu quero falar da consequência de tudo isso e de como o Steven se corrompeu. Então se inscreva, dá like, comenta, que hoje vamos cobrir a beleza de Steven Universe Futuro. Ao final da série temos uma visão idealizada do Steven, de uma pessoa que sempre está do teu lado para te ajudar e sempre quer o seu bem, e por isso fará de tudo para você ficar melhor, independente dos problemas que você esteja passando. E até que isso é verdade se você não analisar. Ele ajudou a Connie a ter uma relação melhor com seus pais, o Lars a se tornar alguém que realmente tinha um caminho da vida, e ele indiretamente ajudou a Sadie a desabafar com a sua mãe. E claro, ele aceitou repor ela em uma das cenas mais hilárias desse desenho. Eu juro, isso é a coisa mais Steven Universe possível. De qualquer forma, o Steven foi uma ótima pessoa, tipo, top altruístas da história das animações. E isso é o que torna o personagem dele uma pessoa tão gostável. Daí chegou o filme e essa visão dele só cresce quando Steven ajuda a Spinel e resolve seus problemas com os diamantes. E no geral torna o mundo um lugar melhor depois de estabelecer uma nova era de paz. Eu adoro muito essa versão do Steven no filme e talvez seja a minha favorita. A questão é que daí chegamos em Future. E toda essa visão que temos do Steven como ser humano perfeito é na verdade quebrada. Nós vemos todas as falhas dele como ser humano e como ele erra. Com isso acontecendo, ele começa a cada vez mais a se odiar e ver como ele é uma má pessoa. Você não acredita nisso? Então aqui vai um resumo de cada episódio de Steven Universe Futuro e como cada um deles estabeleceu um pequeno problema no Steven que vai crescendo ao redor do tempo. Estabelece os novos poderes do Steven sobre algumas situações de estresse e como algumas coisas mudaram depois do filme. Esse daqui mostra o real primeiro erro do Steven quando ele tenta fazer as gens saírem da zona de conforto, mesmo que elas não levassem jeito para aquilo. Aqui vemos que o Steven ainda tem traumas com a sua mãe e não gosta de encará-los. Estabelece os novos poderes do Steven estando diretamente relacionados a momentos de estresse e que aquilo talvez não fosse algo bom. Mostra que por mais que o Steven tente muito, ele não consegue ajudar todo mundo e que sempre terão pessoas por aí o odiando. Aqui vemos que o Steven tenta ajudar todo mundo, mas se estressa facilmente por isso. As gens ainda veem o Steven como uma criança e por causa da má percepção de tempo delas, isso acaba incomodando o Steven. Pra falar a verdade, não tem muito o que falar desse episódio, é só um episódio legal da Lápis, então vamos pular ele. Vemos que o Steven ainda não consegue aceitar muito bem que as coisas mudam e ele surta ao perceber que as pessoas não têm mais problemas a resolver. Tenta usar o seu cacto para desabafar, mas acaba falando muito de seus problemas a ele e isso foi evidenciado. Episódio mais confuso que qualquer outra coisa, mas vemos que o sentimento do Steven não estar bem consigo mesmo acaba afetando até os sonhos dele. Steven pensa que ter a sua vida era chato e se sente bem ao estar com a Connie, pensando que ela era a peça que faltava para consertar tudo. Steven não sabe exatamente o que fazer com a sua vida e pensa que se ele ficasse com a Connie, sua vida ficaria melhor, a pedindo em casamento ao longo dos seus 17 anos de idade. A Connie recusa e explica do jeito mais perfeito possível que não era o momento para aquilo. Na sequência, o Steven tenta fingir que está tudo bem, mas desaba após a Connie sair. Steven descobre todo o seu mal-estar psicológico depois de ouvir como ajudar os outros acabou afetando sua vida. Steven vê o seu pai de uma visão diferente e acaba se estressando novamente, batendo o carro. Steven fica maluco e acaba fazendo algo péssimo ao tentar buscar refúgio na Jasper, estilhaçando ela, o que foi mostrado por toda a série como ruim. Steven tenta novamente buscar refúgio no local péssimo, ele só destrói mais psicologicamente por isso. Steven se recusa a dizer que estava mal e constantemente afirma que estava bem, agindo depois de ver o mal que causou e se tornando o monstro que ele vê de si mesmo. Eu acho interessante como a história é bem escrita aqui. Eu realmente admiro muito toda a história do Steven e quão bem montada ela é. Por incrível que pareça, nada aqui é filler. Aqui, em todos os episódios, por mais que o Steven aprenda sua lição no final, ele constantemente vai se puxando para baixo e cometendo mais e mais ações que nos fazem pensar se ele realmente está sendo uma má pessoa. Eu adoro como eles retratam bem isso em Future. A ideia não é passar uma história exatamente feliz como na série original. A pegada muda aqui, nós vemos constantemente que o Steven não está bem consigo mesmo. Isso não é uma história de amadurecimento como a série original tenta passar. Aqui é uma história de mal-estar psicológico e tristeza. Tá certo que em alguns momentos eles têm que abordar esse tema de forma mais cômica, mas o intuito principal é mostrar como alguém pode só passar por um momento ruim. Os escritores são incrivelmente certeiros. O Steven não necessariamente vai ficar melhor porque as gens saberiam o que falar. Na verdade, assim como na vida real, a sua família diretamente
sinceramente pode não conseguir resolver muita coisa. Como vemos em Everything is Fine, por mais que eles entendam os problemas dele e realmente queiram ajudar, eles não sabem o que fazer. Eu acho legal pra caramba que eles representam isso no show. Durante a série toda, o Steven foi mal compreendido em momentos e mesmo assim ele tentou compreender os outros. Caramba, Full Disclosure tá aí exatamente pra isso. O Steven era uma pessoa normal que tentava ajudar todo mundo de qualquer forma, mas quando ele percebe que podia não intencionalmente machucar as pessoas próximas a ele por causa disso, ele surta e fica louco. Ele não quer trazer o mal às pessoas e é disso que estamos falando. O Steven tentando ajudar as pessoas e não intencionalmente se ferrando por isso e entrando cada vez mais abaixo. O Steven se colocou em um pedestal tão grande como uma boa pessoa que quando ele começa a errar aqui em Future, ele começa cada vez mais se sentindo um monstro, porque ele tinha uma visão assim de si mesmo, como alguém que sempre queria ajudar. Acho impressionante como os escritores conseguiram passar 5 temporadas de uma série sem fazer a gente perceber o problema que rolava com o Steven. Ele sofria pra caramba. De início ele teve que assumir responsabilidades gigantescas, depois ele ouviu a Pérola desabafar com a Rose, depois ele ouviu a Lápis, a Ametista também, daí a Ruby e a Safira depois numa briga com a Pérola. Caramba, até a Connie sobre a sua mãe. O Steven sempre esteve ao lado das pessoas quando elas precisavam. Só que por isso, depois de segurar tanto nele mesmo, o Steven acabou virando a visão que ele tinha de si mesmo, um monstro. Future mostra pra nós que os protagonistas não são perfeitos. Por exemplo, o Steven e o Greg, dois personagens que a gente tem uma admiração pra caramba. Você sente mal pelo Greg porque o Steven bateu o carro, mas daí você sente tristeza pelo Steven porque ele nunca teve a chance de encarar coisas cruciais pra vida, como a escola onde ele poderia fazer amizades. Mas daí você se sente mal pelo Greg porque seus pais eram babacas e levavam tudo ao extremo. Mas daí você se sente mal pelo Steven porque o Greg nunca o ajudou com qualquer coisa que parecesse uma rotina. Mas daí você se sente mal pelo Greg, pelo Steven, pelo Greg. O ponto é que nenhum dos dois personagens está exatamente errado aqui. Quer dizer, eles estão, mas eles têm seus motivos pra isso. E mesmo que isso aconteça, no fim, o Steven ainda é quem vai sofrer das consequências e vai piorar mentalmente. No geral, é muito legal ver que essa série tenta indicar que as pessoas erram e erram, e eles representam isso com o Steven virando o que se tornou. Mas apesar disso, a série acaba sendo sobre você aprender que você precisa mudar. E no momento que você admite esse problema pra si mesmo, tudo fica mais claro. Temos momentos aqui em que o Steven tenta consertar tudo, mas só piora. E sabe, essa é a ideia, mostrar que o Steven não está bem. Nós já tínhamos visto antes ele tentando agir como se esconder fosse melhorar a situação, mas aqui, de uma vez por todas, ele aprende que isso não é uma boa ideia. No fim, o Steven vê que a família dele e as Crystal Gems vão estar lá por ele, não importando o que rolaria depois disso, elas o apoiariam. E após ele se destransformar, vemos que ele iria em busca de melhorar como pessoa, fazendo terapia e admitindo seus problemas. O apoio das pessoas que ele ama o ajudaram a perceber que, na verdade, ele tinha o que melhorar e podia ser aberto com seus problemas. Não foi um abraço que fez ele no mesmo momento melhorar e se tornar alguém melhor. Como eu vi uma vez um desenho que apareceu muito nesse canal, nem tudo é preto e branco. Podem não existir apenas duas ideias opostas e bem definidas e tá tudo bem. Como vemos aqui, foi no momento do abraço que todo mundo demonstrou o afeto ao Steven que ele iniciou seu processo de cura. E Steven Universo Futura não é sobre como melhorar de uma hora pra outra, mas sim como dar o primeiro passo. E é isso que o Steven faz aqui, admitindo seus problemas. E por mais que no momento que o show tenha acabado algumas cicatrizes ainda rolassem, dessa vez tínhamos certeza que o Steven melhoraria, uma vez que ele poderia vivenciar as experiências que ele nunca viveu quando criança e finalmente poder ser um humano. E bem, eu acho que é isso. Obrigado, membros, com agradecimento especial a Eduardo Moraes, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!